Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Eu sou a professora Nana Bispo e neste vídeo eu vou te contar por que nós temos 4 porquês. Só nessa frase que eu falei, eu já usei 2 porquês. E aí eu costumo falar para os meus alunos, normalmente em minhas aulas, que nós temos 4 porquês na língua portuguesa para fazer essa diferenciação na hora da escrita. Quando eu falo uma frase no português falado, você não vê diferença nenhuma em relação ao som. E eu vou explicar para vocês o português de uma forma muito clara, então eu não vou utilizar muitos termos técnicos aqui. Então se eu digo, por que você está me assistindo? Gostaria de entender por que você está me assistindo. Ou ainda, gostaria de saber o porquê de você estar me assistindo. E uma última opção, você está me assistindo porque precisa aprender. Fala para mim aqui nos comentários, até este presente momento, você viu alguma diferença em relação a som? A fonética na fala? Não viu nenhuma diferença. Aí quando partimos para a escrita, precisamos fazer uma diferenciação gráfica para entendermos o sentido de cada um dos porquês. Os 4 porquês que utilizamos na escrita, cada um deles tem um conceito, uma diferenciação no conceito. Então na primeira frase, por que você está me assistindo? Dá uma pausa no vídeo e tenta adivinhar qual seria o porquê. Voltando, e aí, qual foi o porquê que você colocou? Se você colocou o porquê separado e sem acento, ponto para você. Tá, e como que se explica esse porquê separado e sem acento? O porquê separado e sem acento, nós utilizamos em perguntas diretas. O que seria uma pergunta direta? Como o próprio nome diz, sendo sugestivo, uma pergunta direta é uma pergunta direta, sendo bem óbvia. Vejam que eu fiz a pergunta diretamente. Por que você está me assistindo? Então, o porquê veio na frente, separado e sem acento, para pergunta indireta. Esse porquê separado e sem acento também pode ser utilizado em uma pergunta indireta. Então, quando eu falo, gostaria de entender por que você está me assistindo. Veja que o porquê está no meio da frase, mas ainda assim é uma pergunta, porém indireta. Aqui eu não utilizei aquele pontinho de interrogação, mas você entende que eu acabei de te fazer uma pergunta. Gostaria de entender por que você está me assistindo. Então, em perguntas indiretas também podemos utilizar o porquê. Então, aqui já vimos o porquê separado e sem acento em 2 situações. Próximo porquê. O porquê vai ser ainda separado, só que agora ele vai ser com acento. A pergunta é, você está me assistindo por quê? Vejam que eu coloquei, eu adicionei o porquê separado e com acento próximo de um pontinho. E pode ser qualquer ponto. Ponto de interrogação, em uma pergunta também, pode ser no pontinho qualquer, pontinho final. Então, no final de um período, utilizamos o porquê separado com acento. Próximo porquê. Gostaria de saber o porquê de você estar me assistindo. E aí? Qual que seria esse porquê? Pausa e tenta responder. E aí? Conseguiu acertar? Acertou esse porquê que eu acabei de falar? Gostaria de saber o porquê de você estar me assistindo? Ponto para você que colocou o porquê junto e com acento. Quando que você vai utilizar o porquê junto e com acento? Toda vez que você conseguir substituir esse porquê por o motivo. Então veja, eu poderia falar, gostaria de saber o motivo de você estar me assistindo. Se deparou com o porquê, pode trocar esse porquê por o motivo? Então é junto e com acento, ok? Próximo porquê, você está me assistindo porque precisa aprender. E aí, esse é o mais fácil. Que porquê é esse? Pausa o vídeo e tenta responder. Agora que você respondeu, qual foi? Foi porquê junto, sem acento? Ponto para você. Por que está certo? Este porquê junto e sem acento nós utilizamos para substituir pois. Então, toda vez que você conseguir trocar o porquê por pois, sendo algo explicativo, um termo explicativo, então você utiliza o porquê junto e sem acento. Então, nós vimos 4 porquês. Separado com e sem acento, junto e com e sem acento, ok? Agora me responde nos comentários se ficou claro para você, se você tinha dúvidas. Caso você tenha dúvidas, me manda aqui nos comentários que eu te respondo também, tá?
Obrigada por me assistir. Eu espero muito que eu tenha te ajudado. Eu te espero em um próximo vídeo. Beijos!